Bom, agora nós vamos falar sobre o choque distributivo. Pessoal, eu não sei se eu dividi essa aula em 4 partes, como eu falei que eu não faria, mas eu acho que eu acabei fazendo. Então, se você não assistiu as outras aulas, cardzinho ali em cima do vídeo ou link na descrição, escrito primeira parte, segunda parte, terceira parte, tá? Dê uma conferida nesses vídeos. O choque distributivo, vocês têm que entender que ele se subdivide em 3 tipos de choque. Então, a gente vai subdividir ele e vai falar um por um a partir de agora. Como diz aqui, o choque distributivo, também chamado de choque vasodilatador, se caracteriza pela perda do tono do vaso sanguíneo. Então, o paciente tem uma perda de tono vascular, né? Ele não consegue manter o tono vascular normal por excesso de substâncias vasodilatadoras. O corpo começa a liberar substâncias vasodilatadoras. O aumento do tamanho do compartimento vascular acontece e o movimento do volume vascular longe do coração, ou seja, a gente começa a ter perda de volume sanguíneo que fica preso longe do coração e da circulação central. Então a gente vai ter uma vasodilatação fazendo com que o sangue fique longe da parte central. Ele vai ficar lá nos pés, membros inferiores, membros superiores na parte distal. Ele não chega até o coração pela vasodilatação. Não tem tono, como é que o vaso vai conseguir mandar o sangue para cima de novo se ele está lá flácido, ele está dilatado? Não tem como fazer isso. No choque distributivo, a capacidade de compartimento vascular se expande a tal ponto que o volume normal de sangue não preenche o sistema circulatório. Portanto, este tipo de choque também se denomina choque normovolêmico. Olha só, o choque distributivo é chamado de choque normovolêmico também, porque o volume não está alterado, ok? Choque cardiogênico pode ser um choque normovolêmico? Pode. Se o paciente não teve nenhum tipo de perda sanguínea, choque cardiogênico também pode ser um choque normovolêmico. Choque hipovolêmico pode ser um choque normovolêmico? Óbvio que não. A perda do tono vascular tem 2 causas principais. Uma causa é a diminuição do controle simpático do tono vasomotor, então o sistema simpático vai diminuindo sua função. Segundo, a liberação de substâncias vasodilatadoras em excesso. Aqui eu quero mostrar para vocês a região do centro vasomotor localizado no nosso tronco encefálico. O tronco encefálico, pessoal, ele tem algumas regiões no centro vasomotor, chamados de centro vasoconstritor, centro cardioinibidor e centro vasodilatador, ok? Tem uma região do tronco, né, do nosso centro, que é o vasoconstritor, que ele tem funções em realizar vasoconstrição. Em alguns casos de lesões no tronco encefálico, esse centro vasoconstritor ele pode ser afetado. Se o centro vasoconstritor ele é afetado, ele não consegue mais controlar a vasoconstrição que acontece nos vasos sanguíneos. Se ele não consegue gerar essa vasoconstrição, os vasos ou eles vão manter o tono, ou eles vão responder só à vasodilatação, que é outra região do centro, ó, vasodilatador. Aí ele fala o lugar, né? Porções anterolaterais inferiores do bulbo. Então são as regiões que ele vai citando. Mas o que importa pra gente aqui é o seguinte: se nós temos um centro vasoconstritor, um centro vasodilatador e o vasoconstritor para de funcionar, quem é o único que vai trabalhar? O vasodilatador. E o que ele vai fazer? Vasodilatação. Isso vai fazer com que o sangue fique preso nos vasos e não volte ao coração, ok? Há 3 estados de choque distributivo, né? Existem 3 estados. E os choques, ou 3 tipos. Os choques são choque neurogênico, anafilático e séptico. Então, como a gente acabou de falar, o choque distributivo se divide em 3 tipos, que são esses aqui: neurogênico, anafilático e séptico. O nome já fala, o neurogênico tem a ver com o sistema nervoso, é a parte neurogênica que não trabalha. Anafilático é por resposta alérgica e o choque séptico é por resposta infecciosa. Então, são os 3 tipos de choque que a gente vai ter. Então, vamos rever rapidinho aqui, ó. Choque neurogênico. O choque neurogênico é consequência de um controle simpático diminuído do tono dos vasos sanguíneos, devido a um defeito do centro vasomotor no tronco cerebral, ou o fluxo simpático a seus vasos sanguíneos. Percebam que foi o que eu falei anteriormente? Então, aqui o choque neurogênico é porque a gente teve afetação do centro vasomotor. A gente não consegue controlar mais essa vasoconstrição. Como a gente não faz vasoconstrição, a vasodilatação está aumentada. O termo choque raquimedular ou choque medular descreve o choque neurogênico que ocorre em pessoas com lesão na medula espinhal. Então, o paciente que teve lesão na medula espinhal pode ter um choque neurogênico também. Aí é como se fosse uma subclassificação. O paciente está com choque neurogênico, mas o problema não foi no tronco encefálico, foi lá na medula. Então, a gente pode chamar esse choque neurogênico de choque medular ou choque raquimedular, tá? O fluxo de saída do centro vasomotor pode interromper-se por algumas lesões cerebrais, como eu acabei de falar para vocês,
Atividade depressora de certas drogas ou fármacos. Existem drogas, fármacos que diminuem a função do centro vasomotor. Anestesia geral pode gerar isso também, como complicação de uma anestesia geral, tá? A hipóxia ou ausência de glicose no sangue também. Percebam que quando a gente tem uma hipoglicemia, o que acontece, pessoal? A hipoglicemia é um problema muito grave, porque isso acaba diminuindo a demanda de energia para dentro dos tecidos. Se os tecidos não têm um aporte suficiente de glicose, eles não conseguem produzir ATP, não conseguem sobreviver perfeitamente sem essa adenosina trifosfato que funciona como fonte de energia incrível dentro da célula. Se essa falta de glicose acontece lá no nosso centro vasomotor, a mesma coisa vai acontecer. A gente vai ter uma diminuição da função no centro vasomotor, principalmente no centro vasoconstritor, tá? Se ele não tem energia para trabalhar, para gerar potenciais, para mandar impulso, para causar liberação de adrenalina, noradrenalina, para fazer a vasoconstrição, o que vai acontecer? Nós não vamos ter essa vasoconstrição acontecendo, apenas uma vasodilatação, porque o centro vasodilatador ainda está funcionante. Então aqui, como eu acabei de mostrar já para vocês, né, o problema era no centro vasomotor. Eu nem vou entrar de novo porque eu já citei. Aí se você quiser ver onde que se localiza, você já entra em neuroanatomia, tá? O centro vasoconstritor se localiza nas porções anterolaterais superiores do bulbo. Então aqui, ó, região anterolateral superior, né? Anterolateral, tá mais na frente. Essa é uma vista posterior, tá? Mas ele tá mais na frente. Centro cardioinibidor é uma porção central do bulbo e ponte. Então ele pega bulbo e ponte. E aqui o vasodilatador é o nosso centro localizado na região anterolateral inferior do bulbo. O segundo tipo de choque dentro do distributivo é o anafilático. A anafilaxia é uma síndrome clínica que representa a reação alérgica sistêmica mais grave. Você entrou em contato com algo que você tem alergia, porque não é a primeira vez que você entra em contato com isso, digamos que você já teve algum tipo de contato. A pessoa, por exemplo, tomou pela primeira vez algum antibiótico, que ela tem algum tipo de alergia, por exemplo, cefalexina. Existe alergia à cefalexina? Existe. Ela tomou cefalexina, na primeira vez não teve reação, porque o corpo estava produzindo anticorpos contra a cefalexina. Na segunda vez, onde ela entra em contato de novo, a cefalexina pode gerar uma resposta imune muito alta. E essa resposta é a que a gente chama de anafilaxia. O choque anafilático é resultado de uma reação mediada por mecanismos imunitários até o sangue. Essas substâncias ocasionam vasodilatação. Pessoal, quando nós temos uma resposta alérgica, uma das primeiras substâncias liberadas é a histamina. A histamina é uma substância vasodilatadora. No entanto, quando nós temos uma resposta alérgica gravíssima, a produção de histamina é muito maior do que por exemplo, uma alergia ali que gera uma rinite, um quadro de bronquite, tá? Porque esses quadros, eles vão gerar uma vasodilatação, eles vão gerar um certo edema na região da via respiratória. No caso da rinite, vai ser um edemazinho que acontece nas cavidades nasais, tá? Nas cavidades paranasais aqui. Então, é diferente esse tipo de resposta alérgica para uma resposta alérgica gravíssima, como pode ser, por exemplo, por fármacos que eu falei para vocês. Isso vai produzir uma quantidade grandíssima de histamina. E essa quantidade enorme de histamina produzida vai gerar uma vasodilatação intensa. E isso vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir fluxo, o sangue vai ficar preso nos tecidos, e assim sucessivamente, como nós já falamos. Então, ó, vai fazer uma vasodilatação nas arteríolas e nas vênulas, além de um incremento marcado na permeabilidade capilar, fazendo com que o sangue saia mais facilmente de dentro do vaso e fique preso no interstício. Etiologia. Entre as causas mais frequentes de choque anafilático se encontram as reações a medicamentos, acabei de falar para vocês, né? Como, por exemplo, a penicilina, que é uma dos principais medicamentos quando a gente fala de alergia. Pode ser alergia a alimentos, como, por exemplo, nozes e mariscos, né? E venenos de inseto, inseticidas, né? Então a gente pode ter qualquer um dessas substâncias gerando uma resposta anafilática muito forte. A causa mais frequente é a picadura de inseto, de ordem da Hymenoptera, ou seja, abelhas, vespas e formigas de fogo, tá? Então elas também podem gerar um choque anafilático. A alergia ao látex ocasiona anafilaxia que põe em risco a vida de um segmento crescente da população. Então existem pacientes que têm alergia ao látex, e inclusive tem já presenciei casos de paciente que teve
um início de choque distributivo do tipo anafilático por uso de látex, tá? Por uso de látex. Foi uma resposta muito intensa que aconteceu no uso de preservativo mesmo, pessoal. Uso de preservativo. O paciente não sabia que tinha alergia ao látex, mas continuava utilizando preservativo, sempre gerava algum tipo de resposta inflamatória na região. Ele tinha edema na região do pênis. O paciente referiu também que sentia alergia em alguns momentos quando ele utilizava a luva, sentia coceira nas mãos, depois ficava com algumas lesões na pele. E até que chegou um momento onde ele teve uma resposta muito forte. Essa resposta levou a um choque. Quais são as manifestações clínicas desse paciente? Né? O paciente pode apresentar cólicas abdominais, apreensão, né? O paciente vai estar agitado, a gente já falou também por causa do sistema de compensação. Sensação de calor ou queimação na pele, que é essa lesão que eu falei que vai aparecendo. Coceiras, né? Que é o nosso prurito. Urticária, ou seja, ampolas ou ronchas. Eu não lembro como que fala ronchas em português. Ronchas, pessoal, são lesões que aparecem maculares na pele, tá? São lesões maculares que acontecem na pele. Tosse, porque a gente vai ter uma vasodilatação. Lembra que eu falei a via respiratória começa afetada? Pode acontecer de apresentar um edema de glote também. O paciente pode apresentar asfixia por esse edema de glote, né? Sibilâncias, que é um tipo de ausculta respiratória que a gente faz que o ar passa assoviando na via respiratória, porque a via respiratória está começando a ter presença de líquido, edema na via respiratória, isso vai obstruindo a passagem de ar lá no tubo, então vai diminuindo o calibre, tá? E isso começa a fazer o ar passar assobiando por essa região. Sensação de opressão torácica, porque o ar não está conseguindo entrar perfeitamente no pulmão e dá um aperto torácico, e dificuldade para respirar, né? A dispneia. Então são as manifestações clínicas desse choque aqui. Pessoal, o choque séptico é um tipo de choque distributivo causado por uma resposta infecciosa e uma resposta inflamatória também, sistêmica, que vai acontecer. Eu já falei em outras aulas aqui no canal que a sepse é um quadro clínico que é uma resposta dos dois tipos de alterações do corpo. Uma infecção e outra uma resposta inflamatória sistêmica. Então ele diz aqui que esse choque é o tipo mais frequente de choque vasodilatador que a gente vai encontrar no hospital. Se relaciona com uma infecção grave e com uma resposta sistêmica à infecção, acabei de falar. A septicemia ou sepsis se define na atualidade como uma suspeita ou confirmação de uma infecção, mais numa síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Por exemplo, o paciente vai ter febre, né, isso aqui já é característico de algum tipo de infecção, taquicardia, taquipneia, conta leucocitária elevada, isso aqui já conta como esses quadros que estão vendo, a taquipneia, taquicardia, leucocitose, isso aqui já é clínica de resposta inflamatória sistêmica. Estado mental alterado, hiperglicemia, em ausência de diabetes. Então, ó, o paciente está com febre, que é característico de infecção, e todos os outros sinais são característicos de resposta inflamatória sistêmica. Nós vamos, talvez dê tempo de falar de resposta inflamatória sistêmica em algum momento aqui no canal. Então, a gente vai ter esses sinais e sintomas, a gente pode dizer que o paciente está na presença de uma sepse. Então, o choque séptico ele se define como septicemia grave, o paciente tem essa septicemia bem grave, apresentando hipotensão pelas substâncias vasodilatadoras liberadas, né? Apesar da reanimação com líquidos, ele vai continuar com isso, porque nós precisamos tratar a resposta inflamatória que ele está tendo e a infecção. Então, aqui mostra um pouquinho sobre a fisiopatologia do nosso choque séptico. Ó, o paciente vai ter algum micro-organismo entrando no corpo dele. Isso vai gerar no médico uma suspeita ou confirmação de infecção pela sintomatologia presente ou para a gente encontrar o foco infeccioso no corpo dele. Isso leva a uma disrupção difusa do endotélio e função microvascular alterada. Então, o endotélio vascular começa a ter microlesões, fazendo com que as hemácias, né, o plasma sanguíneo também, ele acaba extravasando para fora do vaso. Então, nós temos uma microcirculação trabalhando de forma inadequada. Isso acaba gerando uma resposta inflamatória sistêmica, que nós falamos anteriormente, né? Porque o sistema imunitário acaba gerando uma resposta muito forte, além do que deveria, para tratar essa infecção. Isso gera uma septicemia grave, com disfunção orgânica. Então, essa resposta inflamatória sistêmica intensa, com presença de infecção, é uma septicemia grave. E o sistema orgânico para de funcionar, porque nós entramos em quadro de hipotensão e hipoperfusão. Como falamos nas aulas anteriores, paciente com hipotensão e hipoperfusão não tem um bom fluxo sanguíneo nos tecidos e entra em metabolismo anaeróbico e com o tempo os órgãos começam a falhar, né? Porque ele não está com fluxo chegando aos tecidos. Se está com dúvida nessa parte que eu falo de hipoperfusão e hipotensão, pessoal,
é revisar a primeira aula de choque, tá? Eu já falei tudo isso na primeira aula de choque. Eu não posso ficar falando toda vez e repassando toda vez o choque, senão eu vou ficar com vídeos enormes aqui. Isso gera quadros, né? Hipotensão, hipoxemia, oligúria, acidose metabólica, trombocitopenia, que leva ao choque séptico, tá? Que leva ao choque séptico. Vocês vão ter que perceber comigo aqui que todos os choques, eles têm sinais e sintomas parecidos, tá? Todos eles vão ter hipotensão, todos eles têm hipoperfusão. Eu tive alguns alunos presenciais, né, que sempre tem dificuldade na hora de estudar fisiopatologia e comparar a doença. Ele fala, parece que tudo é igual, parece que tudo é igual, até porque medicina não é fácil. Mas você não tem que focar no que é igual. Se você focar no que é igual, você nunca vai chegar no seu diagnóstico. Você tem que focar no que é diferente. Uma aluna uma vez me falou assim, professor, mas todos os choques têm hipotensão, hipoperfusão, como que eu vou diferenciar? É tudo igual. Ué, você fica lendo só a palavra que é igual? Lógico, você não vai aprender. Você tem que pegar e diferenciar. O que é diferente nesse? Depois de fazer seus esquemas, seus resumos, o que você faz? Destaca de cores diferentes, se puder, as alterações diferentes em cada um dos quadros. Nesse aqui tem uma afetação que é não sei, é a sede. Nesse aqui vai ter sede, então opa, vou destacar a sede. Nesse aqui tá falando que pode apresentar, deixa eu ver, uma trombocitopenia, porque vai ter agregação plaquetária por culpa da resposta inflamatória sistêmica. Então tem agregação plaquetária, isso, se a gente tem agregação plaquetária, diminui a quantidade de plaqueta livre, né? Então, opa, trombocitopenia, vou destacar a trombocitopenia aqui nesse quadro, tá? Não tem nos outros, mas tem aqui. Então vou destacar, opa, trombocitopenia. Destacou tudo que é diferente, beleza. Vai pra clínica e entende por que tá apresentando cada sinal e sintoma, igual eu sempre explico aqui pra vocês. E aí o nosso choque séptico se estabelece. Manifestações clínicas do choque séptico. Já falamos bastante, mas vamos lá, rapidinho. Hipotensão, febre e pele ruborizada. Nós temos vasodilatação na pele também, então tá passando bastante sangue na pele e isso gera uma pele vermelha, né? Isso é uma pele ruborizada. Diminuição da resistência periférica total, lógico, vasodilatação, né? Hipovolemia secundária, dilatação arterial e venosa, mais síndrome do terceiro espaço. Então nós vamos ter uma hipovolemia secundária, é como se tivesse pouco volume, tá? É como se tivesse pouco volume no sangue, porque nós estamos perdendo líquido para dentro dos tecidos, por isso que é síndrome do terceiro espaço. Mudanças abruptas da cognição e comportamento, porque não está chegando fluxo para o cérebro. Hipoxemia nos tecidos, levando a falha múltipla de órgãos com o tempo. O laboratório do paciente vai ser uma característica de acidose metabólica, ou seja, ele vai ter aquela hiperventilação, taquipneia que nós falamos também, a mesma coisa. O lactato sérico dele vai estar aumentado. E leucócitos também elevados, porque nós estamos falando de uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? E lógico, a plaqueta que nós falamos anteriormente vai estar diminuída também. Eu acho que eu não coloquei aqui, a plaqueta vai estar diminuída. Para a gente finalizar, o choque obstrutivo. Vamos lá, choque obstrutivo, pessoal. O termo choque obstrutivo descreve o choque circulatório resultante da obstrução mecânica do fluxo de sangue através da circulação central. Então a gente vai ter algum tipo de obstrução de vasos grandes. Então a gente gera essa obstrução de vasos e o sangue não consegue passar perfeitamente para a circulação sistêmica. E por conta disso, os tecidos vão entrar em hipoperfusão, porque não estão recebendo fluxo, porque não tem como mandar fluxo se não está com a passagem livre. E lógico, hipotensão também. Por quê? Porque se nós temos uma obstrução, por exemplo, da aorta, não tem como a gente ter esse gasto normal. O coração não consegue ultrapassar uma obstrução na aorta. Se nós temos uma obstrução na artéria pulmonar, o que vai acontecer? Ou na circulação pulmonar, também na microcirculação, o que vai acontecer? Não tem como o sangue sair do ventrículo direito e ir para o esquerdo. Não tem como ir do lado direito do coração para o esquerdo se o caminho, que é a circulação pulmonar, está obstruída. Então, lógico, o ventrículo esquerdo também não vai conseguir bombear sangue perfeitamente. Okay? Então vai gerar uma hipotensão, por culpa da fórmula da pressão arterial que eu tanto falo. Pressão arterial é igual a gasto vezes resistência. Etiologia do choque obstrutivo, o que pode gerar um choque? Então ele pode gerar diversas causas, como aneurisma aórtico dissecante, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? Taponamento cardíaco, pneumotórax, que é a presença de ar no espaço pleural, pessoal, ele acaba aumentando a pressão intratorácica. O aumento da pressão intratorácica, ele vai originar um problema sobre a superfície dos vasos.
ele começa a obstruir o caminho da artéria pulmonar, por exemplo, da aorta. Por que ele vai obstruir o caminho desses vasos? Porque nós temos uma pressão maior de fora apertando esse vaso. E essa pressão de fora acaba afetando o fluxo. Vocês estudaram em fisiologia algo chamado lei de Poncili, a lei da quarta potência, ou lei de Peauzelli, né? Essa lei da quarta potência, pessoal, ela diz que o fluxo que passa pelo vaso é referente à quarta potência do calibre desse vaso. Ou seja, se a gente diminuir um pouquinho o calibre do vaso, a quarta potência vai ser afetada. A quarta potência afetada é significativamente enorme. Ó, por exemplo, ó, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Abri rapidinho a calculadora aqui para vocês. Digamos que nós temos um vaso que tem um calibre de 2, tá? 2 centímetros, né? Qual que é o fluxo que passa por ali? Ó, lei da quarta potência, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O fluxo que passa por ali é de 16. Okay? Essa é a lei da quarta potência. Então, nós temos um fluxo de 16 passando. Agora, se nós temos um vaso que tem um calibre de 4, né? A lei da quarta potência diz que o fluxo por ali vai ser de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 256 ml. Então, nós vamos ter bastante fluxo passando pela lei da quarta potência. Perceberam que de 4, um calibre de 4, tá? Um calibre de 4 centímetros, para 2, a diferença é gritante. No calibre de 2, passam 16 ml. No calibre de 4 centímetros, passam 256 ml. Olha a diferença gritante. Imagina se a pressão só diminuir o calibre pela metade, nem fecha tudo, diminui pela metade. Ele vai de 256 ml para 16 ml nesse vaso. O que vai acontecer? Não vai passar sangue perfeitamente. Está indo ali, o quê? Menos de 10%, né? Está indo, acho que na casa dos 6, 7% de fluxo que ia anteriormente, né? De 256 para 16 ml. Então é muito pouco, pessoal. Tem que lembrar disso aí, tá? Então, por isso que o nosso pneumotórax, né, aumentando essa pressão, pode gerar esse quadro. Além disso, o paciente pode ter um mixoma auricular. Um mixoma auricular, pessoal, eu mostrei aqui que é um tumorzinho que a gente vai ter na aurícula direita, tá? Eu já vou mostrar isso aí para vocês mais pra frente. Evisceração do conteúdo abdominal hacia a cavidade torácica devido a um diafragma que foi rompido. Quando a gente fala evisceração, pessoal, é quando nós temos um diafragmazinho, né? Um pedaço de diafragma ali que se rompeu por algum tipo de impacto ou ferida. Isso faz com que o conteúdo abdominal, né, vísceras, elas entrem na cavidade torácica e gerem um aumento da pressão na cavidade torácica, porque a cavidade torácica tem uma pressão mais negativa do que a abdominal. Então, rompeu o diafragma, puxa a víscera para cima, essas vísceras aumentam a pressão intratorácica, vasos são comprimidos, ok? E gera o nosso choque obstrutivo. No entanto, a causa mais frequente de choque obstrutivo é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar, por formação de êmbolo em alguma outra região do corpo, e isso gera obstrução da circulação pulmonar. Nós vamos mostrar especificamente a fisiopatologia desse quadro. Então aqui a etiologia, como a gente falou, né? Ó, taponamento cardíaco, pessoal, é quando nós temos a presença de sangue dentro do espaço pericárdico. Reparem que nós temos sangue no espaço pericárdico aqui. Esse sangue aperta os vasos que saem do coração e comprime o coração, impedindo uma boa diástole. Então ele está obstruindo a passagem de sangue. Ele obstrui a passagem de sangue, porque está evitando uma boa circulação. Então essa aqui é uma das causas. Outra causa que nós falamos é o mixoma da aurícula direita, né? Se o mixoma ele cresce a ponto de obstruir a passagem de sangue da aurícula para o ventrículo, ele gera um choque obstrutivo, porque ele está obstruindo a passagem. Tem muita gente que às vezes confunde e fala, professor, mas o mixoma é no coração, o nosso taponamento é no coração, ele não vai originar ali pra gente um choque cardiogênico? Pessoal, o choque cardiogênico é quando o coração falha como bomba, quando ele não tem força para contrair. Aqui, o problema na primeira imagem, o coração não consegue contrair? Não, o problema é que ele não consegue relaxar, porque estão obstruindo ele, estão apertando ele por fora. O problema aqui é que o coração não consegue contrair? Não, o problema é que o fluxo está obstruído. Sempre tem que pensar por essa lógica. Aqui nós temos uma dissecção da aorta. A dissecção da aorta ela pode acontecer em pacientes hipertensos e idosos mais frequentemente. Ela acontece quando o paciente com essa hipertensão ou pacientes idosos possuem uma força de contração, uma fração de ejeção, uma força sistólica muito alta. Isso acaba gerando uma pressão muito alta do sangue que sai do ventrículo esquerdo e entra aqui na região da nossa aorta ascendente.
O problema disso é que o impacto gerado pelo sangue constantemente no endotélio acaba rompendo o endotélio e fazendo com que o sangue que deveria continuar dentro dessa região acabe ultrapassando o endotélio e atravessando o endotélio, né, que é a nossa capa íntima que está sendo representada aqui, ele acaba entrando na capa média. Então ele fica na capa média, ele fica preso na capa média do vaso, entre íntima e média, ok? O problema disso é que nós temos sangue sendo preso dentro de um lugar onde não deveria. Então nós temos sangue ficando preso, ó. Nós temos sangue preso em uma região que não deveria. Isso vai fazer com que a pressão arterial diminua, porque não vai ter gasto suficiente, o coração está bombeando, mas o que acontece? Não está indo sangue para os vasos, está ficando preso nos vasos, né? Preso na parede dos vasos. Então o tecido não recebe. O paciente vai ter hipoperfusão, falha de tecido, falha múltipla de órgãos e assim sucessivamente. Fisiopatologia do choque obstrutivo. Pessoal, ó, tô ficando cansado, já tô gravando faz horas. O resultado fisiológico primordial do choque obstrutivo causado pela embolia, eu quero deixar bem claro, o nosso livro ele explica o choque obstrutivo como se fosse só culpa da embolia, na parte da fisiopatologia, mas não, aí eu especifiquei para vocês que é durante o embolismo pulmonar, tá? Então o problema aqui é que nós vamos ter o aumento do coração direito. Por que isso vai acontecer? Olha só, pessoal, vamos focar nessa imagem que tá muito linda pra gente dar uma estudada, ó. Então aqui nós temos um êmbolo sendo formado lá na periferia. Esse êmbolo, né, esse trombo, depois que virou êmbolo depois, foi formado e viajou por toda a circulação, né, entrou aqui na nossa veia cava inferior, veio pela veia cava inferior ao êmbolo bem bonitão aqui sendo desenhado, ele vai pela veia cava inferior, chega até o átrio direito pelo retorno venoso. Quando ele faz isso, ele ultrapassa a válvula tricúspide, chegando até o nosso ventrículo direito. Durante a sístole, o ventrículo direito bombeia esse êmbolo pela nossa válvula pulmonar, fazendo com que esse êmbolo entre na artéria pulmonar. Antes da bifurcação da artéria pulmonar, esse êmbolo ele vai se rompendo, ele vai virando microêmbolos. E pode ser dezenas a centenas de microêmbolos. Esses microêmbolos se fragmentam, indo para dezenas de lugares da via circulatória do pulmão. Então, ó, se fragmentaram e estão obstruindo dezenas de lugares da via circulatória. Isso, né, acaba afetando a resistência vascular central. A gente começa a afetar a resistência. E lógico, o sangue que vem depois não consegue mais passar por essa obstrução. Qual que é o problema disso? Porque nós sabemos normalmente o que tem que acontecer. Esse sangue tem que passar por essa via circulatória. Quando ele passa pela via circulatória, né, por essas artérias pulmonares, ele vai para os capilares pulmonares, depois ele vai para as veias pulmonares, e das veias pulmonares, o sangue já oxigenado chega até o nosso átrio esquerdo, que está desenhado bem aqui, ó. Esse é o nosso átrio esquerdo. Então as veias pulmonares todas vêm aqui para o átrio esquerdo, que é esse átrio aqui, e do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo entra aqui na aorta, né, para ir oxigenar o sangue, oxigenar os tecidos lá na periferia. Só que isso não acontece, né, porque nós temos aqui uma obstrução. Então o que vai acontecer depois dessa obstrução? Começa a aumentar a pressão aqui na circulação pulmonar, na circulação central. Então hipertensão pulmonar se estabelece. Essa hipertensão pulmonar, ela gera um aumento da pressão no ventrículo direito, certo? Igual a gente fala aqui, ó, aumento da pressão do coração do lado direito, né? Secundário à função ventricular direita alterada, porque ele não consegue mais funcionar perfeitamente depois. O que isso pode gerar? Pode gerar uma cardiomegalia do lado direito, tá? Então a gente pode ter um aumento do coração do lado direito, né? Por culpa dessa embolia, tá? Então ele aumentou de tamanho, dilatou, porque está cheio de sangue, ele está aumentando a pressão e ele não está dando conta. As pressões se encontram elevadas apesar de um retorno venoso alterado até o coração, né? Por quê? Pessoal, ó, seguinte, se nós não temos sangue sendo enviado para o lado esquerdo, ou seja, não vai ter muito sangue indo para a circulação e não vai ter muito sangue voltando. Então o retorno venoso depois vai diminuir. Mesmo o retorno venoso diminuindo, a pressão aqui ainda é muito alta, porque o retorno venoso diminuiu, mas ele não parou totalmente, tá? Porque ainda, ó, tem vasos aqui que não estão totalmente obstruídos, então tem pouco de sangue indo para o outro lado. Então o retorno venoso ainda tem, bem pouquinho, mas tem. Mas ainda assim a pressão está muito alta, porque tem sangue preso aqui nessas regiões, né? Então a pressão do ventrículo está alta, pressão ventricular direita, tá? Porque a pressão arterial do paciente, ela está bem baixa. Se encontram sinais de insuficiência cardíaca direita nesse paciente, porque não consegue mais trabalhar esse lado do coração, elevação da pressão venosa central, que eu acabei de falar para vocês, e distensão das veias jugulares. Sim, por que isso vai acontecer? Ó, aqui, ó, bem fácil, pessoal. Ó, a pressão está alta aqui, está alta no átrio depois, essa pressão vai aumentando para esses vasos até aumentar a jugular aqui, ó,
Imagina essa minha setinha subindo, a veia jugular aqui vai dilatar por culpa dessa pressão. Então você vai encontrar a dilatação da veia jugular no paciente também. Você percebe a veia jugular bem dilatada aqui nessa região. Perceberam que foi o único lugar onde eu falei de dilatação da veia jugular? Lembra que eu falei para vocês, estudem as diferenças entre os quadros, não o que é igual entre um e outro. O tratamento para correção é de acordo com a causa. Você vai encontrar a etiologia do seu choque obstrutivo e vai tratar a causa do choque obstrutivo. Você vai tratar a causa. Então você pode trabalhar com uma embolectomia pulmonar, se o problema é êmbolo pulmonar, né? Então a gente está vendo aqui uma embolectomia, né? Que é uma intervenção cirúrgica feita em centro cirúrgico. O cirurgião vascular vai ter que encontrar a região do trombo e retirar cirurgicamente esse trombo, abrindo a artéria, abrindo o vaso, retirando esse trombo. O tratamento também pode ser feito através de uma pericardiocentese, se a causa for um taponamento cardíaco. A pericardiocentese, pessoal, é uma punção feita na região do pericárdio. Nós vemos nessa imagem aqui, né, através de uma seringa. Então essa seringa punça o pericárdio e retira o líquido em excesso dentro do pericárdio. Ó, aqui nós temos muito líquido comprimindo o coração. A gente vai retirar isso aqui de dentro do pericárdio, certo? Isso aí pode ser o sangue acumulado, pode ser pus por culpa de uma infecção, tá? Então pode ser várias causas. Então nós temos que retirar dali de dentro. Pode ser feito através de uma inserção de tubo torácico também, ou seja, uma drenagem torácica para evitar um pneumotórax, ou tratar o pneumotórax, na verdade. Então o paciente está com pneumotórax, atenção, hemotórax, nós vamos fazer uma punção. Então aqui está mostrando o mecanismo de punção, né? Então a gente vai aplicar anestesia, igual mostra nessa imagem, não é uma aula de técnica cirúrgica, mas eu vou explicando para vocês devagar. Então nós vamos ter a aplicação de anestesia. Aí nessa aplicação de anestesia, nós temos uma abertura cirúrgica dessa região, através do uso de um bisturi. Usamos depois uma hemostática para poder fazer a abertura sem lesão de órgão interno. Se insere o dedo na região aberta com o bisturi e com essa hemostática para poder ver se a gente conseguiu chegar e abrir esse orifício. Depois se coloca a sonda. Ok? Que tem que ser uma sonda que ela tem várias perfurações laterais. Se você não encontrar uma sonda que é toda fenestrada, né, toda fenestradinha, dá para fazer essa fenestração com uma tesourinha ali ou com o próprio bisturi. Você vai fazendo as fenestrações, tá? Lembrando sempre de cuidar para você não deixar solto algum tipo de material da sonda e dentro que você tentou cortar e dentro do espaço pericárdico se solte isso aí depois. E aí depois a sonda se insere ali, ficando ali entre 3 a 5 centímetros dentro da cavidade torácica. Não pode ter muita sonda dentro da cavidade, então a gente coloca exageradamente ali dentro. Também pode ser usado fármacos fibrinolíticos se o paciente tiver uma embolia pulmonar. Por exemplo, a streptokinase. Tá? A streptokinase ela é um fármaco fibrinolítico, ou seja, ela vai quebrar devagarmente os trombos, ela vai quebrando os êmbolos ali dentro. E é isso, pessoal. Esse é o nossa finalização de aula de choque. Eu não sei se eu gravei 3 ou 4 vídeos, porque eu gravei o terceiro e o quarto tudo junto, deu muito tempo de vídeo, então talvez eu tenha quebrado, talvez não, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Perguntas, eu sei que vai ter muitas, deixem nos comentários. E é isso, espero que eu tenha ajudado no ensino de vocês. Tchau, tchau. Eu vou tomar uma água e minha garganta tá inflamada. Fui.